Amigos da Rádio Educativa, um grande abraço a todos que estão sintonizados também nas redes sociais, você do YouTube, do Facebook, do Instagram, um grande abraço para todos. A nossa entrevista da semana hoje é muito especial. Estamos recebendo a visita de um grande repórter, especializado praticamente no futebol, mas de forma muito especial no futebol do interior do estado de São Paulo. Edivaldo Tits, há muitos anos no rádio e na televisão, Campinas, São Paulo, Piracicaba, Limeira, toda essa região. Tits, um grande abraço, é um prazer recebê-lo aqui na Educativa Campinas. Ô, J. Silva, que prazer, que emoção nesse momento estar ao seu lado aqui. Tá tudo bem, porque enxagueada todo mundo dá a mão pra todo mundo. Olha que maravilha. Oi, Pedro, oi, João, como é que vai? Aquele negócio todo, né? Isso. Já quebra o gelo. Eu quero abraçá-lo, abraçar o Edis aí também, essa equipe fantástica da Educativa Campinas, tudo dentro do 101.9 MHz. Esse som maravilhoso, esse som de credibilidade. E aqui os profissionais foram escolhidos a dedo. Eu vejo só feras, né? O Tadeu Marcos está aqui, o Ali Costa, você, que eu aprendi a admirá-lo em todos os prefixos que você passou. É um cara simplesmente fantástico, tem o DNA do rádio, um cara maravilhoso, um profissional sem igual. O Paulo Eduardo Delgado também, que praticamente é sinônimo de rádio também. A gente é divisa de Barranco ali, ele também tem suas origens ligadas a Limeira, Rio Claro, né? Abraçar Jonas Donizete, da grande cidade de Campinas, essa metrópole brasileira, que só não é capital em 13 estados, porque está em São Paulo. Nós temos 27 unidades da federação, né? E, portanto, Campinas é a 14ª cidade. É um prazer enorme, pode acreditar, a partir aqui do Castelo, poder dar essa entrevista para você nessa rádio que é fantástica, uma rádio movida por grandes profissionais, como eu disse, para ter, evidentemente, essa grande audiência, essa grande programação, J. Silva. Tits, vamos falar do futebol do estado de São Paulo, do interior, mas antes eu gostaria que você falasse um pouco de você. Como é que começou a sua história no rádio, na televisão? Conta um pouquinho sobre o início do seu trabalho. Na realidade, eu comecei como vendedor de assinatura no Diário de Piracicaba, depois passei para a publicidade, fui para o Jornal de Piracicaba em 79, permaneci até 84, fui uma universidade, porque o pessoal dizia, você trabalha no Jornal de Piracicaba? Como você trabalha no Banco do Brasil, como é que você chegou lá? E eu que sou formado pela Universidade Metodista de Piracicaba, na área de comunicação social, publicidade e propaganda, porque tem que vender, né, Jota? Tem que vender, se não vender, não fala mais, né? Em lugar nenhum. São as receitas, né? Os grandes patrocinadores, os médios e os pequenos, que seguram a programação. Aí tive uma passagemzinha com Francisco Silva Caldeira, até era uma rádio ligada à Transamérica, falou, não tem espaço. Aí eu fui para a Rádio Educadora de Piracicaba, em 84, fiz futebol lá e participava de um programa Rádio Cidade, a Voz da Região. E aí eu fiquei até 88. E em 88 eu fui para os 1020 da Rádio Educadora de Limeira. É uma organização Bortolã Filho. Até tinha a vinheta lá de 50 anos na época. Educadora de Limeira, 50 anos no ar, entendeu? E hoje já são passados 89, veja quanto tempo passou, o tempo passa. Da Educadora de Limeira, o meu pai faleceu de uma hora para outra, eu retornei para Piracicaba, bem próximo ali, fui para a Rádio Difusora. Fiz 15 anos de Rádio Difusora. Rádio Difusora agora, se Deus quiser, no dia 12 de outubro, dia da criança e dia de Nossa Senhora Aparecida, 90 anos no ar. É uma emissora a partir de 33, que já teve auditório, teve tanta gente boa que passou lá. O próprio Léo Batista passou lá e uma série de muitas pessoas. De lá, eu ingressei para fazer televisão, fiz ainda 10 anos da TV Beira-Rio, uma TV local lá. Até eu dizia, a TV Beira-Rio, uma TV que pega também na Cidade Alta. Era uma TV comunitária, né? E tinha auditório também, e isso dá um aprendizado pra gente, porque vira um teatro, né? Isso. Você olha para os olhos de quem estão no auditório. De lá, eu conheci o Vécio Rui Lázaro, esse moço que me acompanha desde 96. Grande Vécio. Nós fomos para TV Tati, antiga TV FR,
lá no Jardim Planalto, em Limeira, e tinha também o deputado Roberto Moraes à época, e juntamente com o Elton Pimenta, que você conhece, Isso. nós formamos uma equipe lá de Zenon, Escófaro, Valdenê Amorim, e a gente fazia os comentários para 320 cidades. À época era um milagre, não era nem tecnologia, que era a implantação da TV Tati, né, Jota? E foi muito bem. Chegou um dia, o Elton falou assim para nós: olha, é duro, hein? Hoje é o último programa. Pode despedir. Nossa Senhora. Dá um vazio na gente, viu, professor? Eu imagino. Dá um vazio na gente, dá um vazio. O Chaim Zaer tinha vendido a emissora e ela voltaria para Ribeirão Preto e vendeu para a Rede Família. Olha aí. Vendeu para a Rede Família, outros planos, outros projetos. Fiquei um tempo lá em Piracicaba. Quando novamente o Elvésio e o Oswaldo Davoli, eles tinham a TVB Corte B. Pegava metade de Limeira, metade de Americana para lá. Grande Davoli. Oswaldo Davoli, o comentarista de Limeira. Isso, trabalhei com ele na Rádio Jornal. E ele falou: você vai. Opa, isso mesmo. Você passou por Limeira também. Isso, aliás, seu trabalho é destacado também lá, Jota. E aí a gente fazia os treinos do 15, fazia o Independente, até eu lembro numa matéria. Davoli, bem que a chuva caiu ontem em Limeira, mas o Galo se levantou ao vencer o Marília por 2-0. Como é que tá Piracicaba? Aí falava, como é que tá Araras e tal. E um dia não acreditei. Chegou lá no nosso sobradinho, ali em Limeira, do lado da Mercedes. Chegou lá Carlos Batista. Falou: opa, você tá mandando as matérias aí pro Corte B. Vamos fazer o corte inteiro agora. Vamos fazer a TVB inteira. Eu não acreditei, né? Me fez lembrar o padre Geraldo. Né? Ah, como Deus é bom! De saudosa memória, né? Isso aí que ficou eternizado no coração de todos os campineiros e a todas as pessoas que ele pôde comunicar. Eu tenho certeza disso. Aí fizemos um período aqui no Castelo mesmo, da grande TVB. Trabalhei praticamente com a maioria dos profissionais aqui de Campinas, e você também estava lá na época também, para o nosso privilégio e honra. Fomos um período bom. Aí mudamos para Bandeirantes. A Bandeirantes já era lá em cima, indo para Valinhos. Isso com o Carlos Batista. Depois voltamos para a TVB numa outra época de Barazal, de Alberto César Iralá, de João Carlos de Freitas. Foi um trabalho maravilhoso, né? E depois finalmente ela mudou-se, né? Acho que é Jardim Leonor. Jardim Leonor. Fizemos lá também. Tinha um auditório lá que cabia, viu, eles? 300 pessoas, lá um negócio sob o comando geral de Dr. Orestes Quercia, era o pai da matéria lá. Isso. Não faltava nada lá, viu? Embaixo a Rádio Central, onde você falou milhares de vezes lá também, né? Muitas vezes. No térreo, né? No térreo. Exatamente. Aí teve um período aqui, eu fazia o 15, falava os boletins e o Elvésio gravava todas as matérias, todos os times: Paulista de Jundiaí, União São João, Independente, União de Araras, Inter de Limeira, União Barbarense, o Rio Branco, todos. E ao sábado a gente vinha sempre para fazer a mesa redonda, com essas feras de Campinas aí. Uma audiência extraordinária, porque você teve lá e também trabalhou. Era um trabalho que, como diz Carlos Batista, a gente defende o nosso território com unhas e dentes, né? Justamente. A gente não abre mão desse território aqui, dessa região fantástica, maravilhosa. E Campinas é formadora de opinião, né? Campinas é uma cidade que, se você trabalhou aqui, pode ir para qualquer lugar do planeta, viu? Aqui é o grande teste. O grande teste é Campinas. Se não passar por Campinas, é como jogadores. O Edilson era o Tanabi, veio para Campinas, não precisa falar mais. Destacou e no mais mundo. 200 mil jogadores, como diz o Milton Neves, quando ele faz essas metáforas. Então Campinas, essa senhora cidade, do qual eu tenho um respeito muito grande, uma gratidão eterna pela grande cidade de Campinas e também por ter amigos como você, viu, Jota? Como tantos outros aqui em Campinas, que eu respeito, e todos eles sintam abraçados de forma fraternal por esse charqueadense, Edevaldo Tits. Aí, junto com o Elvésio ainda, a gente tem um estúdio lá de 100 metros quadrados no JK em Piracicaba, tem todos os equipamentos. E fomos para a Rede Vida de televisão. Aí a coisa deslanchou. A gente chegava numa cidade, olha, a TV chegou. Virou sinônimo de televisão. Olha, a televisão chegou, fazendo a segunda divisão, terceira divisão, Copa Paulista, seria a 2, a 3 e a B, né? A Copa Paulista e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Brasil é o país da bola. Ninguém vive sem bola. É um negócio impressionante.
impressionante. E Luiz Carlos Fabrini, de saudosa memória, todo o cast lá de Profissionais da Rede Vida, um trabalho que já perdura por 12 anos. Esse ano eu fiz 3 jogos do Corinthians, para simplificar um pouquinho. A única TV aberta é o Brasil inteiro. O Corinthians não tem torcedor, né? 35 milhões, mais 128 equipes. Caramba. É um negócio bárbaro. É mais ou menos 50 selfies por jogo, né? 30 fotos. Fala pra cá, pra lá. A gente continua lá. E aí o Milton Neves, eu tenho tudo arquivado isso aí. Tem tudo. De Campinas e das rádios também. E o seu trabalho com o Milton Neves de São Paulo é um trabalho espetacular, né? Muito obrigado, Jota. Nossa você senhora, que conhece a viu? crônica esportiva brasileira, você pode falar. E como eu tenho todo esse arquivo, o Milton não gosta de jogador velho nem de fotografia, né? Ele fala que é um vendedor de passados. É um vendedor de passados. Aí eu já mandei para ele 2.000 fotos. Caramba, Eu escrevo 2.000 fotos. 2.000. Porque eu congelo as imagens, né? É, né? Só que em Campinas eu fiz 400 reportagens. Nossa. Na Rede Vida 10 anos também. Tinha fim de semana de fazer. Final de semana de fazer 2 jogos. Tá tudo congelado. E as entrevistas que eu fiz no rádio também. Só na Rádio Difusora 18. É um arquivo ambulante. É um arquivo, tem uma sala lá e meu filho me ajudou muito, o Fabrício, que é o mais novo, é formado na USP de São Carlos, e o Rodrigo, o mais velho, me ajuda na empresa que nós temos da família. Então tem tudo arquivado lá. E escrevo matérias para o portal Terceiro Tempo, que é um negócio, é uma febre. Temos lá 16 mil verbetes lá. Caramba. No que fim levou. O que fim levou e o Milton Neves divulga na programação da TV Bandeirantes. Olha como é que estava o Manfrini, como é que tá, entendeu? E como é que é trabalhar com o Milton Neves? Então, daí, com o Milton Neves, eu passei a gravar matérias especiais para ele. Tô pegando o pessoal de mais de 80. Porque nós temos que fazer, porque infelizmente uma hora a gente haverá de partir, né? Justamente. E não pode perder essa memória. De jeito nenhum. Eu faço matéria, o cara fala, será que é a última disso? Eu falo, mas pode ser a última minha também. Ué. Nós estamos correndo isso. Fizemos grandes matérias. Com o Mafia, Nicanor de Carvalho, Nossa Senhora. Pecente, Paulo Edson, a voz do rádio, 53 minutos 04. Eu tenho essa entrevista lá, só o Milton Neves tem essa entrevista. Vozeirão, Paulo Edson. Exatamente, nós estamos 50 entrevistas lá. E eu faço. Até esses dias eu excedi, eu fiz o Carlos Roberto Seixas, deu 23 minutos. Já um podcast, né? O Milton falou assim, não dá, faça de 10 minutos. Então eu fiz o Silvio Luiz, foi a última que saiu domingo. O eterno goleiro do São Caetano. Eu fiz o Moraci Santana, 8 minutos. Eu fiz uma série, lá vem fazendo uma atrás da outra, de forma sucessiva, é claro, de 10 minutos, 12 até 15 minutos. Fiz o Barbosa, que jogou também no Palmeiras. Agora eu vou fazer o Pianelli. Vamos fazer uma cada do meu. Fiz o fechamento da série A2 aqui em Campinas. Fiz o Dr. Paulo Castilho, fiz o Hélio dos Anjos, fiz o Nori Mitiga. A gente vai fazendo. O gravador tá lá, o rádio tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem, 1, 2, 3 horas ou 4 passando já, né? Aquele negócio, entendeu? Atenção, editoria, né? Faz, aí o meu filho edita lá, e a parte de imagens é o Elvésio. Porque dá pra fazer televisão, viu, de Jundiaí até Goiânia. Sem o Elvésio, mas com ele já fica mais fácil. É outra coisa. O entrosamento é desde 96, né? Aí, esse trabalho na Rede Vida surtiu tanto efeito que o Milton convidou para ir pro Terceiro Tempo. Ele gostou do trabalho no portal Terceiro Tempo. Foi, Edivaldo, vamos fazer, estender pra Bandeirantes também. Aquela que mais entrevistou o Edson Arantes, né? Bandeiras, bandeirolas, bandeirantes. E o Milton, ele é um cara maravilhoso. Eu sou de charqueada. Até o Elton Pimenta fala, pô, um cara que fala diferente. O Elton me ajudou muito, não só aqui em Campinas também, como na Rede Vida. Ele é muito ligado à família Monteiro e por muitas vezes ele teve, o Tito é meu afiliado. Isso ajuda muito. Porque no rádio e na televisão, você sabe, Jota, você tem que ter talento, com muita humildade, estou falando isso, orgulho, personalidade e amigos que venceram. Senão não tem jeito. Ninguém faz sucesso sozinho. Essa frase não é minha. É do Tutinha da Pan, que tem um livro, viu, Edis? Que parece uma Bíblia. Para ler precisa calma, né? Parece uma Bíblia sagrada, entendeu? E ele fala muito disso. Então o Milton entrosou esse tipo de coisa. Como eu tenho também uma atividade privada de agropecuária, eu tenho a minha empresa familiar, a imprensa, se eu parar, eu acho que 2 ou 3 anos, ou toma mais 20 compromissos por dia, ou eu não consigo ficar longe de vocês, dos jogadores.
Porque no rádio dá mais. Eu fiz 35 campeonatos paulistas. Brasileiro, 15 campeonatos brasileiros. Essa vivência, essa amizade. No meu zap tem 400 contatos de jogadores e dirigentes. Olha só. O Cerny comigo, o último papo dele foi 1h45. Viu, o Tadei liga pra mim todo dia. Assim, um sem número de pessoas. Porque a pessoa, ela sai da imprensa, como é difícil, né, Jota? Não é consegue, um buracão, não consegue viver sem. E o jogador também tem isso. Por isso que tem a casa dos artistas, né? É o verdade. O cara entra num buraco. E a convivência... Eu imagino você, porque eu tava ouvindo sua voz no sofá, eu ia perguntar, você tá no ar, Jota? Porque você não precisa de fone, né? Quantos anos dos maiores comunicadores da história de Campinas, eu tô dando entrevista pra você. Olha, de Campinas é do Brasil. O prazer de Campinas é o Brasil e é referência. Conversar com você, que é uma fera, um grande arquivo principalmente do futebol do interior do Brasil. E como é que é a convivência com jogadores de futebol? Agora mudou muito. Agora nós somos assessores de imprensa. É verdade. Agora complicou verdade. tudo. Eu sou do tempo que você lembra 2 vestiários, você fez tantas transmissões aí fantásticas. Dos 2 vestiários entrava um clube cada lado. Às vezes o visitante entrava junto para poupar um pouquinho as vaias, né? Mas era aquele momento, né? É verdade isso aí. O visitante ficava atento quando o time entrava, no outro ele entrava junto, que era para evitar. Agora pegou exatamente. Pegou essa frescurada de Copa do Mundo. Pegou esse negócio aí e tirou essa coisa tão linda. Eu sou do tempo que o repórter entrava e era fotografado entrevistando justamente os jogadores, no tempo que os jogadores pousavam para as objetivas, como diria o saudoso Henrique Spavieri, as objetivas. Era um negócio maravilhoso. E no meu aquela tempo... foto que nunca sai no jornal, a turma falava. Exato, Jota, é fácil de falar com você porque você viveu essa época e faz parte desse cast de profissionais da bola. Você lembra, tinha o antes do futebol, né? A concentração dos clubes. O dia a dia tinha o setorista. Eu cheguei a ser setorista da Ponte Preta em Campinas. Opa. Quando cheguei aqui. Lembra, o torcedor ele esperava, viu? Esperava para ver em loco o que tem acontecido no dia. Aí, nas datas dos jogos, tinha o antes futebol. Muito bem, J. Silva, estou aqui no hotel aqui em Limeira, delegação do Grêmio acaba de chegar, entendeu? Deixa eu ver o Oswaldo Vital chegando por aqui. Oswaldo, seu prazer, a sua satisfação de retornar aqui na sua região, enfrentar a Internacional de Limeira desse brasileiro. Era um negócio maravilhoso. O jogo, aquela resenha legal, atrás do gol, terminava o primeiro tempo ali, já antes já fazia as entrevistas com treinadores, ao término do primeiro tempo, aquelas entrevistas, no final fazia sempre alguma coisa ali, depois se estendia-se para os vestiários, aquela resenha gostosa. São 18 horas e 20 minutos em Campinas, está aberto o vestiário da Ponte Preta. Vou caminhar um pouquinho mais por aqui, né? Deixa eu ver Jair Pisselli por aqui, entendeu? Citando o nome. Aquele bate-papo, aquele negócio maravilhoso. Aí, o plantão também era um negócio maravilhoso, né? Jogos disparados para o Brasil. Gol em Marília, quem é que fez? Entendeu? Zé Rubens, 20 minutos no primeiro tempo, né? 1-0 pro Mag. É um balanço, né? Era uma coisa bem diferente do que nós temos hoje, né? Cada um fazia a função dele. Você lembra os repórteres? Agora, para transmissão didática, né? De credibilidade, J. Silva no seu lugar. Era um negócio, né? Parecia um avião descendo em Tietê, arrastando cana até ir a semáforos, né? Não tinha aquele... Não era um negócio assim? Era um negócio bem feito, bonito, levando para a imaginação dos ouvintes. O rádio está no ar, no mar, né? E na terra. O rádio é imortal. E a velocidade do rádio ninguém bate. Não tem como. E agora, sem fronteiras, né? Com imagens. Com imagem. Aí o Ediz aí, ó. Olha Edivaldo Ortiz aqui. Um abraço a todos os chaqueadenses lá também. Com imagem e sem fronteiras. Nossa, o rádio é uma maravilha. Para quem está no Japão, né? Para quem está no Japão. Agora são... O horário que vai 18 horas, né? Já está amanhecendo no Japão. Já está amanhecendo, então, não tem mais fronteiras. Então, aquele trabalho daí já fazia projeção.
1590 de Piracicaba agora vai a 18 pontos na competição, tem na sua sequência o Marília Atlético Clube, amanhã a apresentação de seus jogadores, né? Folga para quem jogou, para quem não jogou, aquela apresentação e um regenerativo para quem jogou, já visando a próxima partida. A delegação deverá concentrar, já viajar 2 dias antes, ou 1 dia antes, vai ficar no hotel lá tal, preparando com foco para esse grande jogo, esse choque regional entre essas duas equipes do futebol. Era um negócio maravilhoso. E era muito mais fácil porque o repórter, ele tinha acesso a todas essas informações, né? Só que não tínhamos o site. Você lembra que você guardava todos os jornais? Isso, todas as súmulas? Deixa eu ver como é que foi o Português Santista no primeiro turno. Não era isso? Hoje já fica até mais difícil você acessar as informações. Às vezes você está no site, mas... sei lá, você fica meio assim. Antes não, você tinha um contato direto com o treineiro, direto com o jogador. Às vezes o próprio jogador te dava a informação do time que ia jogar. Ó, não fala não, vai dizer que eu falei não, mas o time é esse. Exatamente. E aquele calamaço. E o rádio, ele ia onde o fato estava. 15 e tu na Luz Brasil, vamos supor, Remo e 15, tem que ir lá. É verdade. Eu fui 4 vezes em Belém do Pará. Não tinha Premiere ainda. Era testemunhando os fatos. Ou você ia ou ficava sem transmissão. Exatamente, não tinha Série B, viu? Série B do brasileiro, ou ia ou nada. Ou rodava, com todo respeito, o grande Roberto Carlos, né? Entendeu? O outro cantor, né? O tempo, né? E era maravilhoso. Maravilhoso. Até a questão da CISP, a CESP, a época mais da CESP e Embratel, você lembra quantas credenciais você fez? Central, você é respeitado, né? Você chegava em Belém do Pará pra fazer um jogo, o cara falava, você é da rádio? Puxa, me dá um autógrafo aqui, dá sua chuteira pra mim, dá seu tênis pra mim, dá sua camisa. Um negócio bárbaro. E o locutor de rádio, ele se junta a uma cidade, transformando numa família. Você viveu isso, vive, porque chegava, eu me lembro, viu? Posso até citar na Rádio Central, quando chegava o seu horário, é aquele horário, né? Sagrado, né? Sagrado, uma audiência muito grande, né? As pessoas... Fiel. Chegava aquele horário e o radinho estava ligado. Fiel. Eram milhares e vai milhares olhando pelas janelas, pessoas, né? Pelas janelas, rádios, carros. Maravilha. Então foi esse período. E hoje tem um assessor de imprensa. Eu não sei para que ele está trabalhando, viu? Para nós da imprensa, não. Tá só atrapalhando. Desculpa, viu? Meus companheiros que estão aí, viu? Mas é verdade. A gente tem que... Todo mundo é brindado, o Ronaldinho Gaúcho veio em Limeira. Demorou 1h30 para entrar no campo. Aí eu aproveitei e entrevistar o Giovanni e pro Milton Neves no ar, ao vivo, na Rádio Bandeirantes. Ele não entrava, né? Eu liguei lá pro Cimato e falei, tô com férias aqui. Bandeirantes ligou, entendeu? Estúdio direto. Aí eu já entrei e botei o Giovanni lá, que tem uma história muito grande, você sabe disso. Jogou no próprio Barcelona, veio lá do norte do país. Mas atrapalha muito esse cerceamento. Até tem um amigo lá em Piracicaba chamado Nando Lopes e falou que a imprensa vai fazer jogo, mas com um binóculo. Eles querem tirar os repórteres. E ainda bem que por enquanto não estão cobrando das rádios, né? Para transmissão, não sei não, com o tempo, viu? Copa do Mundo já não pode fazer nem tubo mais, né? Nada. Agora você imagina, ainda bem, por enquanto, as emissoras de rádio ainda podem fazer uma transmissão... Só com os gastos normais de transmissão. Mas o clube vive seu rádio, eu tenho dúvidas. Não vive. Porque já são 100 anos de parceria, né? Pelo amor de Deus. 100 anos de parceria? Ô Tits, infelizmente o nosso tempo, o Edir já está dizendo aqui que está esgotado. Ele já foi generoso, viu? Eu vi que ele já tinha olhado para você, né? Mas... O Tits veio deixar guiado aqui, né? Não, mas vamos estender um pouquinho, como diria Fiore Gilhote. Vamos estender o som, né? Estender. O certo era termos aqui pelo menos 1 hora para um bate-papo, para a gente falar muito mais, né? Mas não vai faltar, na próxima vez vamos falar do futebol do interior, da força do futebol do interior, que já foi mais, mas continua forte ainda. E vamos pedir aí para que os dirigentes possam olhar as rádios do interior, né? Com mais justamente, carinho e tal. Que o brasileiro não vive sem rádio e o Brasil é o país das chuteiras. Olha, é uma satisfação muito grande. Satisfação foi nossa. A minha adrenalina subiu, você pode acreditar, viu? Porque eu que conheço você há tanto tempo, um campeão de audiência em Campinas, em todos os prefixos, e ser entrevistado pelo grande J. Silva, que quantas vezes eu calibrei o seu som e você modulando o VU, balançando o VU. Porque o VU, ele parece que vai, mas não vai, né? Eu vou dar uma amassadinha de ir
e vai balançando. Não é isso? Por essa aí voz mesmo. qualificada do rádio brasileiro. Um abraço ao Paulo Eduardo Delgado, divisa de Barranco conosco lá, e a todos que compõem esse cast de profissionais da Educativa de Campinas, a FM, todos dentro de um só prefixo, no 101.9 MHz. Deus te pague e me faz lembrar do Padre Geraldo de novo. Ah, como Deus é bom! Um abraço e até a próxima oportunidade. Meu caro J. Silva, Edis e o Alves que me acompanha aqui nesse estúdio maravilhoso, destacadamente aqui no Castelo. Muito bem, conversamos aí com o repórter Edivaldo Titz aqui na entrevista da semana na Educativa Campinas.